Meninos também serão vacinados contra HPV. Cartão de crédito é o grande vilão do endividamento das famílias. Saiba quando serão os debates do segundo turno aqui na tela da TV Mais ABC. Quinta-feira, dia 13 de outubro de 2016, está no ar o J Mais ABC. Boa noite. E por conta da chuva forte que caiu sobre a região na tarde desta quinta-feira, foram registrados alguns pontos de lentidão nas cidades. A repórter Roberta Rossi traz mais informações ao vivo em nosso Link Mais. Uma excelente noite, Roberta. Uma excelente noite para você, Ana Flávia, e a todos que estão acompanhando o J Mais desta quinta-feira. E olha, nós estamos aqui na Avenida Industrial, próximo à estação Prefeito Celso Daniel, em Santo André. Neste momento aqui, a Avenida Industrial, o motorista não encontra dificuldade. Ele só vai parar por conta dos faróis que tem ao longo da via. No momento, o Santo André registra 28 quilômetros de lentidão. E por conta dessa chuva forte que começou no meio da tarde, vários pontos aqui da região estão carregados. Avenida dos Estados, Dom Pedro II, Prestes Maia e Ramiro Coleone estão com trânsito fluindo bem devagar. Já nas avenidas Portugal, Lino Jardim e 15 de novembro, o motorista vai encontrar um pouco de dificuldade por conta do horário e também dos faróis, mas nada que atrapalhe a volta do motorista para casa. Já o motorista que está no Planalto da Anchieta vai encontrar lentidão do quilômetro 15 ao 16 devido ao excesso de veículos na via. E é importante, viu, Ana Flávia, a gente ressaltar aqui que nós não tivemos registro de nenhum ponto de alagamento aqui na região. E lembrando que sempre quando tiver chuva, o motorista sempre tem que redobrar a atenção no volante. Então, diminua a velocidade, dirija com mais atenção para que você volte para casa sem nenhuma dificuldade e sem nenhum transtorno. E olha, antes da gente entrar ao vivo aqui também, nós estávamos debaixo de uma garoa, que agora deu uma trégua e parou de chover, para a sorte de todo mundo que está voltando para casa. Eu vou ficando por aqui, Ana Flávia, com imagens de Renato Lima, Roberta Rossi, para o J Mais ABC. Obrigada pelas informações, Roberta. E o Brasil será o primeiro país da América Latina e o 7º do mundo a oferecer imunização contra HPV para meninos. Muita gente já ouviu falar sobre a vacina contra o HPV em meninas, que ajuda a prevenir o aparecimento do câncer do colo de útero, quarta maior causa de morte de mulheres por câncer no país. Na última terça-feira, dia 11, o Ministério da Saúde divulgou que a partir de janeiro de 2017, a rede pública de saúde também irá oferecer a vacina para meninos de 12 a 13 anos como parte do calendário nacional de vacinação. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, a faixa etária vai aumentar gradativamente até 2020, período em que serão incluídos meninos de 9 a 13 anos. Serão dadas 2 doses, com intervalo de 6 meses entre elas. Já para os que vivem com HIV, o esquema será de 3 doses, com intervalo de 2 e 6 meses, respectivamente. Nesses casos, é necessário apresentar prescrição médica. O esperado é imunizar mais de 3.600.000 meninos em 2017, além de 99,5 mil crianças e jovens de 9 a 26 anos que vivem com HIV ou AIDS no Brasil. Cerca de 6 milhões de doses serão compradas com um custo de R$ 288.400.000. E na manhã desta quinta-feira, uma colisão entre 2 trólebus na cidade de Diadema deixou 10 pessoas feridas. O acidente ocorreu por volta das 5 horas da manhã. 3 passageiros foram retirados das ferragens dos veículos. Todas as vítimas estavam conscientes e foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, a hospitais aqui da região. O acidente aconteceu na Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquivel. 6 viaturas dos bombeiros foram enviadas para o resgate das vítimas.
E a quinta-feira amanheceu com sol aberto na região. Porém, o cenário mudou completamente no início desta tarde, quando nuvens mais carregadas, associadas ao tempo abafado, se formaram e provocaram uma extensa área de chuva forte. Veja como fica o tempo amanhã. Mínima de 19 e máxima de 27 graus em Diadema. Na capital paulista, a mínima também de 19 e máxima de 27 graus. No litoral, mínima de 21 e máxima de 27 graus. Já no interior, mínima de 22 e máxima de 29 graus. E o cartão de crédito continua sendo o vilão do endividamento das famílias. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor realizada mensalmente pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. Pelo terceiro mês consecutivo, houve aumento na proporção de famílias paulistanas endividadas, o que demonstra que o consumidor ainda encontra dificuldades para manter o orçamento equilibrado em função do cenário econômico atual, com aumento do desemprego, manutenção de juros e alta inflação que permanece em patamares elevados, principalmente dos alimentos. Em setembro, a parcela de famílias endividadas apresentou alta de 0,2 ponto percentual na comparação com agosto, visto que 51,7% das famílias paulistanas apontaram ter algum tipo de dívida. O cartão de crédito continua o maior protagonista do cenário de endividamento e foi utilizado por 72,6% dos devedores em setembro, alta de 1,3 ponto percentual, em relação a agosto. Na sequência dos tipos de dívidas mais recorrentes estão o financiamento de carro, 14,2%, carnês, 13,4%, crédito pessoal, 11,9%, financiamento de casa, 10,9% e cheque especial, 8,6%. O destaque do mês ficou por conta do item carnês, que apresentou queda acentuada de 2,9 ponto percentual em relação ao mês de agosto. Entre os consumidores endividados, 35,9% deles comprometem sua renda por mais de um ano com as dívidas, 24,7% até 3 meses, 19,9% de 3 a 6 meses e 17,2% comprometem sua renda entre 6 meses a 1 ano. A pesquisa permite o acompanhamento do nível de comprometimento do comprador com as dívidas e sua percepção em relação à capacidade de pagamento, fatores fundamentais para o processo de decisão dos empresários do comércio e demais agentes econômicos. E vamos aos números do mercado financeiro. O dólar comercial operou em alta durante grande parte da sessão, mas passou a cair durante a tarde e fechou esta quinta-feira em queda de 0,57%, vendido a R$ 3,18. É o menor valor de fechamento desde 11 de agosto. O euro fechou em desvalorização de 0,2%, cotado a R$ 3,52. Já a Bovespa encerrou em alta de 0,16%. E saiba quando serão os debates do segundo turno aqui na tela da TV Mais ABC. Cumprindo seu papel democrático nas eleições municipais 2016, a TV Mais ABC anuncia as datas dos debates com os candidatos ao majoritário no segundo turno. A cidade de Diadema vai abrir a segunda rodada de debates. Os candidatos Lauro Michels, do PV, e Vaguinho, do PRB, vão se enfrentar na terça-feira, dia 25, a partir das 9 horas da noite. Ainda no dia 25, os candidatos à Prefeitura de Mauá, Átila Jacomucci, do PSB, e Donizete Braga, do PT, se enfrentam a partir das 10 horas da noite. Já na quarta-feira, dia 26, é a vez dos candidatos da cidade de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, do PSDB, e Alex Manente, do PPS. Vão discutir suas propostas a partir das 10 horas da noite. E, por fim, na quinta-feira, dia 27, os candidatos de Santo André, Paulinho Serra, do PSDB, e Carlos Grana, do PT, se enfrentam a partir das 10 horas da noite. TV Mais, eleições 2016.
Essa e outras notícias você pode acompanhar no portal www.tvmaisabc.com.br. E agora eu recebo aqui na bancada do J Mais ABC o candidato à Prefeitura de Santo André, Lauro Michels. Boa noite, Diadema, gente. Desculpa, eu estou aqui, tá trocando Diadema, foi na noite desta quinta-feira. Lauro, boa noite, seja bem-vindo aqui como candidato à Prefeitura de Diadema. Boa noite, Ana. Boa noite a todos os telespectadores. Obrigado, TV Mais, por mais uma vez essa oportunidade brilhante em abrir essa página democrática para dialogarmos com a população. E obrigado aos 94 mil votos no primeiro turno. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, mas agradecer a todos aqueles que acreditaram no nosso projeto. E, candidato, este ano houve algumas mudanças pela Justiça Eleitoral. Você concordou com estas mudanças? Atrapalhou na sua campanha? Como que foi? Olha, os políticos estão tendo que reinventar a forma de fazer política, mas como eu sempre fiz uma política muito justa e uma política muito séria, eu sempre usei 3 S, a sola de sapato, suor e a saliva, nunca tive que despender muito recurso, então eu sempre fiz a política no chão, andando, conversando, então para mim não mudou muita coisa não. Mudou a parte burocrática, que cada vez mais dificulta a forma da qual os candidatos precisam prestar as suas contas, que cada vez mais isso é bom também para ter uma peneiração daquilo que é bom e daquilo que é ruim para a política nacional do nosso país. O senhor consegue fazer um balanço de pontos positivos e negativos na sua campanha no primeiro turno? Olha, o ponto negativo é que faltou um ponto, né? Um ponto para que a gente pudesse chegar com a vitória no primeiro turno, 1.700 votos. Nós teríamos a vitória no primeiro turno, mas com certeza isso demonstra também que nós temos mais tempo para poder dialogar e ouvir a população, ter essa humildade de estar levando as nossas propostas, mas também de ouvir aquilo que a população pede e aquilo que a população sonha em ter na cidade, que é aquilo que eu sonho também, o melhor para a nossa cidade. E tenho certeza que esse período, desses 15 dias que faltam agora, vai ser uma oportunidade boa para que nós possamos juntos construir a cidade que nós sonhamos e queremos para os nossos filhos, para o nosso futuro, que é aquilo que nós queremos, o bem e a família preservada na nossa cidade. Candidato, no seu primeiro turno, o senhor pôde passar por vários bairros. Entre as principais reivindicações dos moradores, quais foram? A principal reivindicação, eu tenho certeza que é nacional, é a questão da saúde, e nós estamos trabalhando seriamente para isso. Eu não tenho problema nenhum de debater isso com ninguém. Então nós estamos ali em Diadema, numa cidade com a maior densidade demográfica do Brasil, 420 mil habitantes, 12.500 habitantes por quilômetro quadrado, uma cidade que foi projetada de uma forma errada no passado, que hoje, no futuro, reflete problemas em doenças respiratórias, porque as casas, às vezes, não têm uma janela para que as pessoas possam ter circulação de ar. E nós conseguimos fazer algumas coisas. Por exemplo, o Sítio Joaninha, uma inclusão social num bairro onde as pessoas falavam em inclusão social e saúde, um bairro com mais de 3 mil famílias que não tinha água encanada. Nós conseguimos levar água, ônibus, luz, ou seja, dignidade àquelas famílias. Nós estamos informatizando um sistema de saúde. Encontrei unidades básicas de saúde, Ana, com porta de papelão, com gato ligado no poste. Então isso não é admissível para uma cidade como Diadema. E para você reconstruir uma gestão na saúde que atende aí cerca de 200 mil pessoas ano, uma média aí de 20 mil pessoas, só num prontuário de um pronto-socorro e de um HM, de um quarteirão da saúde por mês. Então nós temos que saber trazer para as pessoas a qualidade. E é isso que nós estamos fazendo, adequando, dando acessibilidade, fazendo a informatização, colocando a qualidade que nós queremos dentro dos próprios municipais, que são onde as pessoas vão ser atendidas. Imagina você, Ana, você mulher que me escuta agora, chegar numa unidade de saúde e não ter um consultório ginecológico com um banheiro privativo para você, o constrangimento que você passava. Imagina você ter que passar no consultório ginecológico e sair ali, se expor para todos os outros pacientes que estão ali. Então, são coisas pequenas
que não tinha, mas que fazem as grandes diferenças, e nós estamos fazendo isso com muito carinho para que a gente possa trazer uma qualidade. E com certeza nós estamos trazendo, fizemos 2 concursos públicos, nós temos 624 médicos na nossa rede, 3.700 funcionários na área da saúde. Nós conseguimos trazer a rede de reabilitação do Simão Toro, conseguimos, está em obras, né? Conseguimos trazer para Diadema também o programa Mulheres de Peito, que atendemos 1.200 mulheres nesse Outubro Rosa. Nós atendemos lá no programa Mulheres de Peito, mulheres diagnosticadas com o câncer de mama. Conseguimos também trazer para Diadema a ampliação da Santa Casa com a fisioterapia de oxigênio, a fisioterapia infantil e a fisioterapia normal, que é a fisioterapia que todos fazem quando tem algum problema de locomoção. E nós, enquanto Santas Casas fecharam as suas portas, a de Diadema ampliou. Isso é gestão pública. Então nós estamos fazendo muita gestão na saúde e não trabalhando só na saúde no ponto final dela, que é a questão da unidade básica. Trabalhando na prevenção. Com o programa Vida, nós reduzimos a mortalidade infantil, fomos referência no tratamento de tuberculose da cidade de Diadema. Nós também trouxemos para Diadema qualidade nos parques, com atividades físicas, para que as pessoas possam ter atividades físicas e fazer essa forma de lazer se tornar uma saúde. Dentro das escolas, com a campanha de escovação dos dentes das crianças, porque a primeira saúde, que é a mais importante, é a saúde bucal. Então, tudo isso nós estamos trabalhando e trabalhando muito sério, e vamos continuar trabalhando pela nossa cidade, para você e por você. Lauro, todo candidato sofre ataques e calúnias de outros candidatos. Isso aconteceu com você? E se sim, como que conseguir sair de uma situação sem baixar nível? Olha, Ana, eu fico assim extremamente triste vendo candidatos, às vezes falando do meu patrimônio, às vezes falando de mim. Todo mundo esquece que eu perdi meu pai e perdi minha avó, né? E recebi herança. Então, sabe, esse tipo de coisa é tão baixo, né? É muito bom que eu não preciso da política para viver. Então, eu quero fazer o bem, né? Eu quero fazer o bem para as pessoas. E mais do que isso, né? Eu fiz uma campanha limpa, falando de propostas, né? Colocando aquilo que eu penso para a cidade, né? Eu sofri tanto ataque de tanto quanto foi lá, que eu nem sei mais quem me atacou tanto, mas são tantas mentiras contadas a respeito da minha pessoa. Olha, deixei a campanha para ir surfar, né? Eu tenho responsável, pego onda mesmo, adoro surfar. Eu acho que se todo mundo pudesse ter isso, poder fazer isso para ter, desestressar, você joga bola, o outro surfa, o outro joga sinuca, o outro quer brincar, o outro quer ficar com a família. Eu faço tudo, eu quero ficar com a minha família, eu quero ter minha área de lazer, eu quero ter também... Sou normal, sou de carne e osso. Então a gente precisa ter isso, e eu fico triste com as pessoas desvirtuando as informações para os eleitores e fazendo uma política baixa e uma política que não leva a nada, uma política de ataques. Bom, então, para finalizar aqui, candidato, eu gostaria que você deixasse uma mensagem ao eleitorado de Diadema. Meus amigos e minhas amigas de Diadema, telespectadores aqui da TV+, é com grande satisfação que eu quero entrar na sua casa e pedir a licença para você. Quero aqui pedir o seu voto, a sua confiança. Lembrar você que assumimos a prefeitura falida, com 2,5 bilhões em dívidas. Assumimos a prefeitura com muitas dificuldades. Organizamos, planejamos, estamos agindo. Fizemos mais de 180 importantes ações pela cidade de Diadema. Levamos dignidade a regiões que antes não tinham dignidade, como o Sítio Joaninha, o Iguaçu, o Caviúna. Nós estamos trabalhando sério e queremos continuar trabalhando sério. E é esse o compromisso que eu quero firmar com você. É isso que eu quero com você, eleitor de Diadema. Dar-me a oportunidade da continuidade de mais 4 anos. Daquilo que semeamos, aquilo que plantamos juntos e que vamos colher juntos. E mais do que isso, a humildade de ouvir vocês. Sempre estarei ao lado de vocês, ouvindo, recebendo críticas e elogios, mas para melhorar a nossa cidade e para fazer sempre o bem para a nossa cidade. Então, para Diadema seguir avançando, eu peço a vocês o voto e a confiança de vocês, que é a coisa mais importante para o 43. Candidato, obrigada pela participação e boa sorte. Obrigado, Ana. Obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade de TV+, mais uma vez. Um grande abraço, uma boa noite. Fiquem com Deus. E participou aqui da bancada do J mais ABC o candidato à Prefeitura de Diadema, Lauro Michels. E a seguir, cidades da região abastecidas pela Sabesp registram furtos de água. Não saia daí, nós voltamos já.
usuários do transporte público de Santo André entraram em contato com a nossa equipe de reportagem para reclamar das condições das linhas da empresa Suzantur, que passou a operar na cidade desde o dia 8 de outubro em caráter emergencial. Estivemos em um dos pontos de ônibus da cidade e conversamos com algumas pessoas. Vocês podem ver e conferir tudo isso na nossa reportagem. Atrasos, superlotação, falta de informações, ônibus sem identificação. Estas são algumas das reclamações de centenas de passageiros que utilizam uma das 15 linhas da empresa Suzantur, que começou a operar em Santo André no lugar da Expresso Guarará. Em um dos pontos, difícil quem não se mostrou insatisfeito com o serviço. Nos últimos tempos, né, apesar que tem uma semana e pouquinho que está funcionando, mas eu chego a esperar mais ou menos uns 40 minutos, né, no ponto. Devido à explicação que eles têm é que um ônibus seria expresso, né? Então eles não param nas plataformas da Avenida Capitão. E aí a gente teria que pegar o ônibus no terminal Vila Luzita para estar parando lá no terminal. Nos demais, aí tem um outro ônibus que para em todas as passarelas aqui da Capitão. Porém, esse ônibus, né, que eles dispõem, às vezes ele demora de 30 a 40 minutos, né? Alguns dias. O Marcelo utilizou um dos ônibus da Suzantur pela primeira vez nesta quinta-feira e nos contou um pouco de sua experiência nada agradável. Os ônibus não são adequados, o tamanho dele com a outra linha que trabalhava, era bem maior, tinha bem mais espaço. E os ônibus que não estão pintados ainda, eles passam direto no ponto, eles não pegam as pessoas, porque eles não são adequados ao lugar de trabalhar aqui ainda. Então, ó, pode ver, ó, se vir um ônibus agora, o tanto de gente que tem, a maioria fica para fora, não vai todo mundo. E pior lá no centro, quando a pessoa sai do serviço, porque são filas e filas, que não dá conta. Permanecemos no local por cerca de 50 minutos e teve gente que só conseguiu embarcar na quarta viagem. E de acordo com alguns passageiros, isso já virou rotina nos últimos dias. A Prefeitura de Santo André oficializou a entrada da Suzantur no município em contrato emergencial válido por 180 dias. E para falar mais sobre o que acabamos de ver na reportagem, eu recebo aqui na bancada do J+ABC o diretor da SA Trans, responsável pelo transporte público da cidade de Santo André, Fábio Jesus Leite. Seja muito bem-vindo, Fábio. Boa noite. Boa noite aos ouvintes e à equipe da TV+. Mais uma vez aqui. Estamos aqui agora imbuídos da função do transporte, das outras vezes estávamos na Polícia Militar e no Bombeiro. Bom, Fábio, como nós pudemos ver aqui na reportagem agora, ainda existem muitos problemas e ainda os passageiros enfrentam algumas dificuldades. Só para eles entenderem, até mesmo pessoas de outras cidades também compreender, como que funciona este contrato emergencial feito pela Prefeitura, a Suzantur? Bom, a legislação é uma lei federal, a 8666, que regulamenta para o administrador público o que ele pode ou não fazer nessa área contratual. Isso se aplica ao Estado, à Federação ou aos municípios. Então, o que ocorre? Quando há uma calamidade de que possa gerar um impacto em qualquer cidade, pode ser uma enchente, uma ponte que cai, no caso do transporte, essa transição, o transporte é direito do cidadão assegurado na Constituição. O administrador ele é obrigado a tomar providências. Então, você tem que tomar uma atitude. Então, o contrato emergencial ele só é por 180 dias e obriga o administrador a contratar a licitação simultânea a isso, que é o contrato regular. Então, isso aí está amparado na legislação decorrente do contexto da empresa Guarará nos ter entregue um ofício dizendo que pararia as atividades. Esse foi o fator preponderante. Fora isso, já havia um processo administrativo para retirar a empresa, que é um processo de rescisão, que ela já vinha incorrendo em muitas irregularidades. A gente sucedeu, tem um histórico disso ao longo dos anos. E no caso, a frota da Suzantur, ela pegou alguns funcionários da Guarará? Todos. Contratou todos? Então hoje isso foi um ganho importante para a cidade, porque o transporte é para a cidade, né, é do cidadão. Então, por quê? Imagina, o Estado, aí recentemente, porque a Guarará ela tinha 3 linhas intermunicipais. Para quem viu, houve repercussão na mídia, né, a MTU passou o contrato para uma empresa que trouxe motorista que nem a cidade conhecia. Foi um monte de gente perdida. Então, o fato de trazer os funcionários da Guarará para a Suzantur foi um grande ganho.
Primeiro que eles moram na região, Ana. Então, foi muito bom para a região não ter ali, além do desempregado. E o conhecimento deles da área operacional. Porque agora era tão ruim, estava tão falida, que se não fosse o mérito dos funcionários, isso aí não funcionava. Isso aí a gente acompanhou, era o salário que atrasava, não pagava. Então, isso gerava uma insegurança muito grande. E aí, como vimos também na reportagem, até a entrevistada mencionou que ainda existe uma confusão com as cores do ônibus, né? Porque o da Suzantur é branco e vermelho. Eu estive lá em um dos pontos hoje, tem um ônibus que ele é todo branco, ele passa direto em alguns pontos. Sim. E quem não sabe, às vezes acaba falando, pô, né, por que o ônibus não parou até aqui? Como que está sendo feita essa comunicação neste momento para que, né, os passageiros não fiquem com tantas dúvidas? O contrário, a gente tem que lembrar que a empresa teve 4 dias de montar a estrutura. Nessa condição, a lei, a gente possibilita, dentro do que a lei permite, ele trazer ônibus em caráter emergencial. Então, a empresa apresentou 71, visitamos onde estavam, fotografamos e registramos que existia o 71. Essa adaptação foi decorrente do seguinte, houve ônibus que ele tinha, que é alguns que estão... Lembrando que esse empresário ele administrou a Guarará durante 6 meses, quando a Guarará o contratou durante novembro, abril deste ano, onde ela até melhorou as condições. Então, ele já tinha um know-how e, decorrente disso, ele já previa que tinha uma melhora. Caçaram a procuração dele e, enfim, aí a empresa voltou a piorar desde abril. A questão dos ônibus hoje para o cidadão, no começo, segunda-feira foi o primeiro dia útil, hoje foi o terceiro. Então, o que ocorre? O ônibus branco, ele tem porta esquerda, mas ele é mais baixa. No Brasil, porta esquerda, com essa altura de 1 metro, só tem em Santo André. Então, as empresas não têm esse carro pronto para ser comprado. Então, decorrente disso, o que está ocorrendo? Tem 7 carros, daquele tamanho convencional, que param nas estações, e 6 expressos. O que ocorreu? O cidadão, o volume de público que vai do terminal Vila Luzita para lá é grande. Então, eles estão gostando, porque vai rápido, ganha 10 minutos na viagem. Então, em 15 minutos, ele está no centro. Então, nosso desafio agora é melhor atender esse passageiro da plataforma. Hoje pela manhã acompanhei pessoalmente, já houve uma melhora porque a própria equipe, que é a mesma da Guará, porém estão se adaptando à tecnologia dos novos carros. Então, isso aí a gente está atendendo, nós ouvimos também essa população, tivemos fiscais hoje cedo em todas as 4 estações, né? Tivemos agora à tarde nos 2 terminais para a gente ouvir e melhorar essa demanda. Certo. E a frota da Suzantur, ela respeita a lei igual as demais empresas de Santo André, Fábio? O decreto com relação à idade da frota é igual a todos. Mesmo sendo um contrato emergencial que a empresa vai ficar por 180 dias, ela é obrigada. Por questão até de uma coisa boa para a cidade, hoje, mesmo sendo um contrato emergencial, a melhor idade média de frota, né? O decreto permite 5 anos. Essa aí está com 2 anos,9, quase 3 anos. Então, nesse aspecto, temos as adequações, mas nesse quesito aí a população está com um carro mais seguro, um carro em condições de tanto obedecendo o Código de Trânsito, os motoristas trabalhando em condições de trabalho, né? Bem mais saudáveis. Teve até um motorista que me falou, não, eu estou passeando. Ele estava tão acostumado com carros improvisados que quebravam, né? Então, isso é bom, né? Tanto para o passageiro também como para o motorista. Precisa ter, né, Então, esse fator de algum ajuste pelo emergencial, a gente tem que melhorar. Agora, o que a gente propiciona é a comunidade, a nossa cidade, sonhar com algo melhor, porque agora ele só previa o que ia piorar. Infelizmente, mesmo multando, apreendendo carros, multando, não havia uma expectativa de melhora. E ela pediu uma autofalência. Então, decorrente disso, nós tivemos que tomar providência. E dentro do que é legal, a gente propiciou isso e vamos estar melhorando que em 30 dias ela tem que aumentar a quantidade de carros. Ela entrou com... O contrato emergencial podia ser 62, ela entrou com 71 e deverá ter 82 em 30 dias. Tá certo. Então, obrigada pela participação, Fábio. Muito obrigado aos telespectadores. E cidades da região abastecidas pela Sabesp registram furto de mais de 80 milhões de litros de água. Acompanhe mais detalhes em nossa reportagem.
De janeiro a setembro de 2016, 80.250.000 litros de água foram furtados através de 411 fraudes na rede de água, o que poderia abastecer cerca de 24.318 pessoas nas cidades abastecidas pela Sabesp na região. São Bernardo do Campo foi a cidade que mais obteve registro de ocorrências, com 373 fraudes e 4 pessoas indiciadas, seguida por Diadema, com 26, Ribeirão Pires, com 7 e Rio Grande da Serra, com 5. Apesar da quantidade significativa, os números apresentam queda de 6,8% no comparativo ao mesmo período de 2015, quando foram identificados 441 delitos. Do total deste ano, o prejuízo financeiro com as fraudes chegou a R$ 750.894,79. Para chegar a estes resultados, a Sabesp realiza operações conjuntas com a Polícia Civil para casos em que o fraudador impede a fiscalização e também para prender os agentes fraudadores, que vendem adulteração a moradores, comerciantes e indústrias. São mais de 60 equipes caça-fraude que realizam vistorias todas as semanas na região metropolitana de São Paulo, usando tecnologia avançada no combate ao furto de água. Vale destacar que a prática de gato penaliza os clientes que pagam em dia sua conta de água. O gasto descontrolado, muitas vezes, prejudica os vizinhos do criminoso, tirando água da rede que poderia atender a muitas pessoas. Quando o furto é comprovado, a Sabesp cobra retroativamente pela água consumida e não registrada. O chamado gato na rede de água é crime que pode render até 8 anos de prisão ao fraudador. A Sabesp ressalta a importância da população na identificação do crime de furto de água pelos telefones 195 ou pelo Disque Denúncia, telefone 181, cuja chamada é gratuita e não exige a identificação de quem telefona. E o J Mais ABC desta quinta-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. O J Mais volta amanhã às 7 horas da noite. Até lá!